Olá, meus queridos, graça e a paz. Obrigado por permitir que cheguemos juntos, porque eu me sinto abençoado em falar com você, povo de Deus, chamado por Deus. Estamos dissertando sobre eclesiologia, o povo tirado do mundo para fora, para sermos diferentes. E hoje a lição número 4 está versando sobre a igreja, seu sim, objetivo e destino. Tema central está no Evangelho de Jesus Cristo, como escreveu o apóstolo Marcos, capítulo 16, versículo 20, que diz o seguinte: E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Olha, esse texto já é o suficiente para quem gosta de pregar, quem tem chamado para pregar, fazer pelo menos 1 hora de pregação, porque o texto é muito importante. E eles, os discípulos, tendo partido, foram obedientes, porque Jesus disse: ide e pregai. E eles pregaram por todas as partes, como o Senhor tinha mandado. Jerusalém, Judeia, Samaria, que não se davam com os judeus, e o Senhor que fez, cooperou com eles, com os sinais que se seguiram. Leia esse texto lá em Marcos que você vai ver. Aí eu pergunto, foi só para aquela época ou para hoje? Onde estão esses sinais que hoje quase não vemos, ou praticamente não vemos coisa alguma? O vivendo em Cristo, que é aquela parte prática que devemos fazer, porque o Evangelho não é só conhecer, não é só ser estudado, e também ser bem mais praticado. A igreja foi edificada com os propósitos de adorar ao Senhor, pregar o Evangelho para depois ser arrebatado. Vou repetir o que eu coloquei aqui. A igreja foi edificada em Atos 2, anunciada lá em Mateus, quando Jesus diz para Pedro: sobre esta palavra edificarei, edificarei. Aí foi edificada. Qual o propósito do Senhor edificar, construir esta igreja? É para estarmos aqui hoje o adorando. Para quê? Para depois sermos arrebatados. No entanto, isso não é um privilégio, como foi durante muitos anos só dos judeus, que se orgulhavam de dizer: sou filho de Abraão, mas tantos quanto o quiseram. Ou seja, temos que pregar o Evangelho para aumentar o número de remidos, para o Senhor vir buscar, para aí então chegarmos ao nosso destino, que é a mansão celestial. O objetivo dessa lição é identificar a verdadeira igreja e suas características social, doutrinária e espiritual. Porque muitas vezes as pessoas perguntam: conhece uma igreja boa? A igreja não está boa, a minha igreja, a igreja do fulano e tal. Olha, o Senhor deu liberdade a você, inclusive intelecto, para você ter as opções de escolher a sua igreja. Identifique uma igreja o mais próximo possível da verdadeira igreja, corpo de Cristo, para você participar. O correto é essa, e não ficar em casa ou sem igreja. Textos básicos, porque um só não vi muito fundamento. Então coloquei 3 textos da Bíblia
que vão nortear nosso estudo. Está em Efésios capítulo 3, versículos 14 a 21. Evangelho de Jesus Cristo, como escreveu Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. E o livro das Revelações, que é o Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Dê uma olhada em casa. Leia 3, 4, 5 vezes para compreender o que é igreja. Além desse estudo, você peça ao escritor desses pontos que te oriente, que é o Espírito Santo, e você terá vai adquirir um bom conhecimento. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal Nicodemos Assis, se inscreva e continue compartilhando, divulgando o Evangelho, que você será também, no meu entender, um evangelista. E esta é a missão da igreja, é o que nós temos que fazer de mais importante. Muito bem, a carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja aos Efésios, ou a Éfesos, como queiram, é sem dúvida alguma a carta das igrejas. Também é conhecida como a rainha das epístolas paulinas. Por quê? Pelo seu profundo teor teológico e filosófico, e principalmente estar direcionada às igrejas. O Senhor, ao edificar a igreja, tinha como objetivo a função que esta teria, que era de adorar. Jesus, conversando com a mulher samaritana, em João capítulo 4, ele diz: os verdadeiros adoradores. Ou seja, temos então aquilo que também foi ensinada por Jesus. No meio das ovelhas sempre tem o lobo com capa de ovelha. No meio do trigo sempre tem o joio. Isto não é para escandalizar nem deixar ninguém preocupado. É para saber separar uma coisa da outra. Verdadeiros adoradores. Em Samaria tinha adoradores a Yahvé, mas eram aqueles que vieram do cativeiro babilônico, que fizeram união com os caldeus, e quando Neemias e Esdras vêm, autorizado por Ciro, para reedificar os muros e reconstruir Jerusalém, Neemias não aceitou. Veremos isso daqui a pouquinho. Mas chamo a atenção novamente para João, Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo do amor, João capítulo 4, versículo 23, que diz: mas a hora vem, a hora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Não está fácil, diante de tanta corrupção na sociedade, termos uma igreja só dedicada à adoração. É o trabalho, o serviço, a preocupação do dia a dia, e tudo isso aí traz esses problemas. Querendo ou não, eu reconheço que os problemas sociais refletem na igreja. Isto é só fazer uma experiência. Se você está numa igreja onde todos estão bem, empregados, ganhando bem, o nível da igreja financeiro é um. Se esta comunidade, esta igreja, tem bons intelectuais, a membresia tem bons, a maioria, ou boa parte, concurso superior, a igreja tem um nível.
Mas se você for para o interior, onde a maioria ganha pouco, desempregado, outros desempregados, poucos com o ensino fundamental, o nível da igreja é outro. Ou seja, aí a sociedade influenciou dentro da igreja. E a corrupção vem do mesmo jeito, porque a criança aprende na escola, o irmão aprende e vê no trabalho, na televisão, na rua e vai por aí afora. Então vem o grande problema, os verdadeiros adoradores. Também temos outro problema, que a adoração, não sendo feita como deve ser, pode cair no problema que você vai ver na primeira carta que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos em Coríntios, capítulo 3, versículo 13, que fala de um julgamento do que nós apresentamos como louvor, adoração. É bonito a gente estar na igreja hoje. Vamos ouvir o grupo de louvor, vamos ouvir o conjunto de louvor. Louvor começa quando a gente entra na igreja e se ajoelha orando. Aí começa o louvor. Aquele grupo são especializados na arte de canto e de música para adorar ao Senhor com mais sublimidade, com mais técnica. Mas na primeira carta aos Coríntios, Paulo fala que isso que nós fazemos na igreja um dia vai ser testado, como que pelo fogo. A minha pregação, o teu cântico, a tua parte musical, tudo que fazemos na igreja tem que ter um propósito, porque senão pode ser queimado como feno, como madeira, como palha, e não vai ter aquela recompensa necessária. É claro que o apóstolo Paulo não deixou nenhuma orientação litúrgica para a igreja. Ele fala aos irmãos em Colossos, capítulo 3 e 16, depois confirma também em Efésios 5, 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, repetindo, enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos e cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Paulo não deixou uma liturgia prescrita. No entanto, ele disse que devemos nos reunir, devemos realmente nos alegrar. Quando a Bíblia fala de vinho, vinho tem um tipo de alegria. Na tipologia bíblica, o vinho é símbolo de alegria. Eu tenho visto muitos irmãos bater de frente contra a bebida alcoólica na igreja. Eu estou de pleno acordo, porque a psicologia diz que aqueles que foram viciados em qualquer tipo de droga, ao experimentar, depois de curado, para recair é muito fácil. E nas nossas igrejas tem muitos que vieram de excesso de álcool, de bebida. É bom ter esse cuidado. Salomão também fez muitas recomendações, tanto nos provérbios como no livro de Eclesiastes, fala muito de bebida, do vinho. Os judeus, no meu entender, bebiam vinho de verdade, que nem o que nós temos hoje. Então a recomendação paulina é: não vos embriagueis. Ele não está dizendo que não é para tomar. Como também no Velho Testamento, eles tomavam, mas não era para se embriagarem. Eu, por exemplo, não sou acostumado com bebida forte. Fui criado, graças a Deus, no Evangelho. Se eu tomar qualquer coisa a mais, eu fico tonto logo. Então eu tenho que ter cuidado. Mas outros bebem com uma facilidade que eu olho assim e lá se vai.
Bom, a recomendação é vigiar e orar, porque ele diz, olha, não é o melhor beber vinho que venha trazer problema, mas enchei-vos do Espírito Santo. Como ele ainda diz, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Deixa eu te perguntar, meu irmão, você tem visto ultimamente aí na sua igreja algum irmão ser tomado no Espírito Santo que chegue a cantar músicas espirituais, um cântico espirituais? Ou seja, ele vai desenvolver uma melodia inédita, falando em línguas, em um ritmo diferenciado. Será que você tem visto isso aí? Olha, eu estou com, não espalha não, 77 anos de idade, nascido e criado no Evangelho, pouco mais de 30 anos de pastorado, e há tempos que eu não vejo isso. A ação do Espírito Santo na igreja nesses últimos anos tem diminuído bastante. Perguntinha bem simples, será por quê? Porque estamos copiando muita coisa do mundo? Ou porque o Espírito, depois de tantos séculos, diminuiu o seu poder? Nicodemos, claro que ele é. O Senhor disse, Yahvé disse para Abrão, eu sou. O filósofo diz, aquele que é, e quem não é, nunca será. Eu estou sendo Nicodemos. Daqui uns tempos deixo de ser Nicodemos. Mas aí fica esta pergunta, viu? Cantando cânticos espirituais, salmodiando no Senhor no vosso coração, não é só na boca, sempre dando graças a Deus. Este é o louvor que ele quer. Mas no segundo tópico eu coloco assim: o Senhor Jesus, durante o seu ministério, nos alertou que nos últimos dias apareceriam falsos profetas, falsos mestres. Esse ensinamento ele deixou em Mateus capítulo 7, versículo 15, 24, e o chamado pequeno Apocalipse, que é o capítulo 24, não é? Algumas igrejas quase não existe diferença de um culto verdadeiro, verdadeiramente cristão, para uma balada do mundo. Esses, abre aspas, Kenneth, fecham aspas, se esquece que somos luz, sal, Mateus 5, 13, 14. A igreja foi chamada do mundo para ser diferente. Se você disser Nicodemos, você está fazendo uma crítica. Meu irmão, me desculpe, viu? Ou melhor, retire minha desculpa. Sou pregador do Evangelho e como pregador do Evangelho, eu digo para você, tem dificuldade em aceitar esses tipos de igrejas que o culto é mais uma balada com trenzinho da rapaziada dentro dos salões, cantando, dizendo que estão adorando a Deus, dançando, jogo de luz muito forte, um excesso de peso de som, que quando a gente chega perto do salão, corpo vibra, nosso corpo vibra de excesso de som no recinto. É um culto de adoração de verdadeiros adoradores. Eu falo sem medo de errar e não estou pedindo desculpa. Falo como profeta de Deus. Vigiai e orai, porque o Senhor quer a diferença de cada um de nós. Se alguém não estiver gostando, pode me bloquear depois, sem problema. Mas o meu dever, a minha função é dizer a você: somos chamados para sermos diferentes, para ser luz, ser sal, e não compactuar com o que o mundo oferece. Eu tenho minhas dificuldades em muitas coisas nesses últimos dias. Quem faz, é claro, estamos na graça, cada um responderá por si. A salvação é individual. Cumpre-me o dever
como atalaia do Altíssimo dizer. Confira se está dentro da Bíblia. Eu vou te fazer mais uma pergunta. Você acha que o movimento gospel da igreja é bom? Tá bom. O movimento gospel admite o baião, o rock, o samba. Bom, mas vamos por parte. Alguém diz assim, por que você fica tão reticente quanto ao samba? O samba significa exatamente umbigada. Era um ritmo que era praticado no culto africano, entre os africanos, culto na base do candomblé. Confira na história. Não vá nessa história recente, que eles vão dizer que o samba é de origem brasileira, que faz parte da cultura do Brasil e tal. Olha, isso é balela. Não precisa ir muito tempo. Não vá muito tempos atrás. O carnaval aqui no Brasil, os blocos desfilavam no Rio de Janeiro, porque eu vi, cantando e tocando marchas, as chamadas marchinhas de carnaval. Depois apareceram as escolas ensinando samba. Hoje é a escola de samba, que cada cidade, cada bairro praticamente tem a sua e fazem os grandes desfiles. Lamento, a igreja copiou e hoje toca samba adoidado. Mas aí, Nicodemos, por que o problema do rock? Olha, o rock, se você olhar a história do rock, vai ver que ela teve uma origem muito interessante com o senhor Elvis Presley, que ele disse na época: recebi uma visão de que eu iria me tornar, até então ele era um músico anônimo, que eu iria me tornar um ídolo mundial e com um ritmo novo. E ele recebeu o ritmo e lançou o violão, que era a guitarra sem som, de madeira pura, não tinha caixa acústica, ele deixou amplificada e o som e o ritmo apareceu. É interessante que todo grande show de rock, os próprios roqueiros são levados muito às drogas, a prostituição rola direto. Deus, não acredito, não está nesse tipo de musical. E a prova está aí, é só conferir. Querem me convencer que esse ritmo é bom para a igreja, que o Senhor disse: você tem que ser luz, você tem que ser sal? Bom, esse é o movimento gospel, que tocou lambada quando lançaram a lambada na Bahia, e hoje o que está em alta é o forró de pé de serra. Eu sou nordestino da Paraíba, viajo muito pelo Nordeste, e lá o que dá é o forró de pé de serra. Aí chega o cidadão com CD gravado, muitas vezes até CD pirata, e quer me convencer que está fazendo um louvor perfeito. Eu te respeito minha posição. O louvor para o Senhor, ele tem que ser dedicado somente ao Senhor. Louvo, aplaudo, dou 10 para você, meu irmão, que faz parte da equipe de louvor, que tira horas do seu dia para treinar. Você que é músico, procurar que acorde é o melhor. Se você não souber o que é isso, acorde, procure depois, que minha aula hoje é diferente. Aquela harmonia que você está gostando e está se dedicando, Deus vai te recompensar. Que o louvor é isso: cantar com arte, espiritualidade e com sabedoria. Ou seja, não é cantar letras atravessadas, antibíblica, fora do que está escrito na Bíblia. É bom
ver tudo isso aí. Então você será realmente abençoado se apresentar um louvor, repetindo com arte, que é a parte musical, com técnica, que também faz parte do ensaio, e de preferência pessoas qualificadas. Não chame qualquer um para cantar se ele não tem voz, eu só lamento. Ele vai ter que fazer outra coisa na igreja. Se ele não sabe tocar, não bote um irmão que não sabe ritmo, tocar bateria, que deixa a gente, fica chateado agora não, tá nervoso. Porque a gente está tocando, eu sou músico, estou repetindo. E quando eu estou tocando e o baterista atravessa na minha frente, se eu tiver que pregar, eu quase não consigo, porque é muito chato. Procure um louvor, arte, para apresentar a esse teu Deus. Vamos falar agora no quarto tópico, a mistura nas igrejas. Certa pessoa chegou e disse assim: Nicodemos, você aceitaria na sua igreja um gay que quer se amembrar? Olha, eu tive uma dificuldade, mas eu tive que dizer não. Se ele quiser assistir o culto, não, então por que vocês criticam outras igrejas como a igreja Bola de Neve? Estou criticando não, estou dizendo que no parâmetro bíblico é difícil de encaixar, porque Deus quer um povo diferente, Deus quer um povo separado. Observe que ele chama Abrão, Gênesis 12, versículo 1, para sair de onde ele estava. Por quê? O povo era altamente politeísta e Abrão era monoteísta, adorava simplesmente a um único Deus. E o Senhor Yahvé manda que ele saia de lá. Se você olhar depois, vai ver que o Senhor mandou Moisés tirar o povo do Egito. Por quê? Êxodo capítulo 12, 37, versículo 41. Por quê? O Egito não era o lugar que eles deveriam ficar. Era também um povo politeísta. Diz a história que na época de Moisés, os egípcios tinham aproximadamente 1.200 deuses. Por isso aquela praga do piolho, da rã, do rio Nilo se transformar em sangue, eram adorados como deuses. E o Yahvé fez questão de ferir a cada um daqueles deuses lá do Egito. Faziam parte das 10 pragas. Mas usou também Neemias e Esdras, que eles eram sacerdotes e foram reconstruir Jerusalém. E depois de reconstruído, aqueles que vieram da Babilônia, do cativeiro, ele chamou quem está na linhagem levítica para assumir o sacerdócio aqui no templo. E aconteceu o quê? O primeiro da linhagem era casado com uma senhora viúva, que o judeu sacerdote não podia casar com viúva, tinha que ser com uma virgem. Não podia casar com uma virgem mesmo, mas que não fosse da Judéia. Ele cometeu 2 erros gravíssimos. Neemias indeferiu o sacerdócio dele. Muito aborrecido, ele chamou, porque com ele tinham muitos que vieram do cativeiro, que tinham durante aqueles 70 anos casado com mulheres da Judéia, feito pactos de lá, trouxeram filhos de lá, e esta mistura Deus vetava, e foi vetado por Neemias e Esdras. Daí eles foram para Samaria e fizeram lá um templo, reescreveram os decálogos e o Torá, e daí
a briga quando Jesus chegou. Os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Por quê? Eram judeus misturados com aqueles que vieram da Babilônia. E hoje, meus queridos, lamentavelmente, a gente vê tantas igrejas com uma mistura tão grande que fica difícil de se entender. Mas o Senhor Jesus, no meu entender, continua requerendo separação e santidade. Separação e santidade, porque adorar ao Senhor é a função, continua sendo a função da igreja. No entanto, a missão é pregar o Evangelho, repetindo, para que o número de salvos, números de adoradores cresça e ele possa vir praticar a parousia ou arrebatamento para irmos ao nosso destino, que é a mansão celestial. E a igreja, enquanto estiver aqui, deverá procurar, no momento de adoração, glorificar o nome do Senhor, para que um dia Ele também nos glorifique diante do Pai Celestial. Você vai encontrar essa referência, 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo de 7 a 10. Porque quando, com todo respeito às denominações tradicionais, que eles têm uma liturgia diferente, isso você vai encontrar na história da igreja, porque o chamado povo pentecostal fica dando glória a Deus e aleluia, quando vão orar, ora todo mundo junto, e os chamados, abraço, tradicionais, fecha aspas, é quando um ora, a congregação repete sim, amém, e um orando de cada vez. Isso você vai encontrar esse estudo em outro tema, não exatamente nesse. Mas hoje a igreja, quando se reúne, deve glorificar ao Senhor com uma adoração precisa, buscando a melhor maneira, repetindo um louvor próximo, pelo menos próximo, se não conseguir, do perfeito, que isso no dia do juízo será queimado como que por fogo. Não será por fogo. Fogo é um dos símbolos de juízo. Como que por fogo. Se eu cantei, preguei para minha exibição, será como palha. Não vai ficar nada. Mas se houve um bom resultado, alguém se firmou na fé, essa pregação, esse culto, essa adoração, esse cântico, esta apresentação musical vai ser tido como que de ouro, e a tua recompensa será bem maior. Que o mundo possa olhar para nós da igreja de uma maneira diferente. Que cada crente, não só o jovem, que cada crente possa ficar na posição de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Resolveu não se contaminar com os manjares da corte. O mundo oferece muita coisa hoje, no entanto você não é obrigado a aceitar. Quero repetir o que eu já falei. O mundo oferece muitas coisas e a igreja recebe este reflexo, mas compete a nós. Abra aspas, santo, fecha aspas. Santo significa separado. Chegar à oportunidade de, é lícito, eu posso, mas não me convém. Se você gostou, peça a cópia que eu mando para você no seu e-mail. É só ter o seu endereço, completamente grátis. Continue nos assistindo e também fazendo a sua inscrição. Que Deus te abençoe mais e mais.